Ciao a tutti, io sono Kleber Fak. Nossa, que raiva. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a influência italiana na música brasileira. A gente vai falar sobre versões, sobre releituras, sobre esse troca-troca gostoso entre o nosso país e o país da bota. Certo, meus amigos? Certíssimo. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Você pode compartilhar nossos programas com seus amigos, avaliar a gente na plataforma de streaming que você nos escuta. E, além disso, você pode apoiar o nosso trabalho em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. E a gente tem trabalhado bastante, então tem coisas que a gente ainda não tem nem previsão de quando vai ao ar, mas os nossos apoiadores já estão ouvindo. Além disso, você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é, Kleber? Exatamente, hoje aqui com a gente, Vinícius Correia, Larissa, que eu vou chamar apenas de Laricinha, Danilo Ferreira, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski, Tuane Malman, Rodrigo Beg e Marco Antônio Gomes, cada vez mais forte aqui na foto dele, e o Thiago Rocha, que acabou de entrar aqui também. E no dia 2 de novembro acontece no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, a primeira edição do Índigo Apresenta, com shows de Block Party, Weezer, Mogwai, Otoboke Beaver. E hoje eu quero falar especialmente dela, Judeline, uma cantora e compositora espanhola nascida em Cádiz, na Andaluzia, que desponta como uma das vozes mais originais da nova cena do pop ibérico. A música dela combina elementos de pop flamenco, R&B, reggaeton, eletrônica, e ela explora tanto tradições locais quanto sonoridades globais. Gosta de Rosalía, gosta de James Blake, gosta de Frank Ocean, então pode ouvir a Judeline, porque essas são algumas das principais inspirações recentes. Ela que investe numa sonoridade muitas vezes atmosférica, etérea, emocional, então ela aponta para esses novos nomes da música pop, e as letras dela transitam entre a vulnerabilidade e a força, refletindo ali questões identitárias e afetivas. E a proposta criativa dela é justamente expandir essas raízes andaluzes para um universo mais contemporâneo, híbrido e muitas vezes experimental. Eu tô ansiosíssimo para ver ela em cima do palco ali. Vai ser incrível no dia 2 de novembro. E para quem quer conhecer a Judeline, eu preparei uma seleção diferente. Eu não preparei o disco dela aqui. Eu trouxe 3 feats, porque ela é uma excelente artista colaborando com outros nomes interessantes. Para começar, a música Se Perguntas Por Mim, uma das canções do álbum Data, do Taini, que a gente recomendou aqui. É um dos nomes mais interessantes do reggaeton ali, eu gosto bastante dele, e ela faz essa participação no disco. Outra música que eu recomendo, que é uma collab, é The Série, parte do EP Offsite, do Taiko, que é justamente a música que inaugura o trabalho desse cara, que também é sensacional e traz essa voz dela muito em destaque ali. E para fechar, Tu Emoá é uma composição dela em parceria com a MC Morena, sim, brasileira. Estamos ansiosos para ver se esse feat vai rolar em cima dos palcos ali. Renanzinho, eu sei que está na torcida. Um fun fact: quem gosta da Judeline é a Mia Badgal. E ela disse que, surpreendentemente, ela conheceu a MC Morena por causa desse feat. E aí ela virou amiga da MC Morena, e a MC Morena está no disco da Mia Badgal. Eu achei tipo um encontro, uma troca de artistas latinas. E é uma latinidade com um toque de funk melody ali. Então, se você quer conhecer a Judeline, obviamente mergulhe nas canções dela, mas aí tem 3 feats para você que quer se preparar para o showzão. Lembrando que os ingressos já estão à venda no site eventim.com.br/Índigo. Além dos shows que acontecem no dia 2, você tem acesso a outras apresentações da plataforma Índigo, que tem dado justamente destaque a esses novos nomes da música independente alternativa de diferentes partes do mundo. Certo, meus amigos? E
E para você que está ouvindo esse podcast na data de publicação, neste final de semana, entre os dias 25 e 28 de setembro, acontece a segunda edição do Festival Papo de Música. O evento acontece no grande salão da Caixa Cultural, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, número 111, próximo ali à Estação da Sé de São Paulo. Dá para você ir de metrô, de Uber, de ônibus, como for mais fácil para você. E quem estará lá, meus amigos? Nós do podcast VFSM. Você que quer ouvir um programa gravado ao vivo, estaremos lá. Nós vamos gravar uma edição ao vivo do Por Trás do Disco com a Candy Mel para conversar sobre o mais recente álbum dela em carreira solo, os 5 Estrelas. Então vem lá para conhecer a gente, quem não conhece, dar um abraço, ouvir, participar da gravação ao vivo. Vai que dá tempo de abrir para as perguntas para a plateia e você participa também. Então vem curtir com a gente, lembrando que o acesso é gratuito e além dessa gravação ao vivo do podcast, você encontra outras atrações incríveis na segunda edição do Festival Papo de Música. Vejo vocês por lá. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Bom, para começar o nosso papo sobre música italiana, eu queria perguntar para vocês quais são as primeiras lembranças que vocês têm quando a gente pensa em música italiana, se vocês têm uma lembrança específica. Porque a minha lembrança específica não é nada cool, nada chique, mas é sim a trilha sonora de Terra Nostra, que eu acho que para quem é da nossa geração foi um impacto muito, muito forte. Porque tem alguns artistas que a gente vai falar aqui hoje que aparecem nessa trilha. E tem um pouco de temas clássicos assim da música italiana, né? Eu acho que foi ali um momento de hit italiano e um grande momento de sucesso para a família Lima no Brasil. Então... Sim. Eu queria muito falar que eu conheci com Italo Disco e que era uma coisa super legal, mas não, eu conheci com Laura Pausini, que é o tempo todo no Serginho Groisman. Aparecia também, acho que em outros programas de TV. A Hebe, ela ia muito na Hebe. Muito. Então. Ela ia aparecer com o Agnaldo Raiol, às vezes. Ela criou uma super química com o Brasil, né? Ela ama estar aqui. Acho que os fãs brasileiros também amam ela, então... É isso, minha primeira memória italiana vem um pouco daí. Ai, gente, eu tenho uma ligação forte, sabe? A avó italiana, né? Filha de italiana, A nona. quer dizer. A nona, filha de italiana. Mas, de verdade, minha avó adorava ouvir rádio. Ficava com o radinho ligado na cozinha sempre, assim. A gente gostava muito de ver TV também, então lembro de... Enfim... dela sempre gostando de música, eu acho que eu peguei muito isso da minha avó. E eu lembro muito dela cantando na cozinha os clássicos, tipo O Sole Mio, Funiculi Funiculá, Tarantella, Napolitana, bem essas coisas assim, tipo ela meio que fazendo um ritmozinho, classics, only classics. And tem um vinil que minha mãe comprou com meu avô, ela me contou, que é do Festival de Sanremo. E é um clássico também, assim, lá em casa. Eu acho que é do ano de 64. Preciso confirmar com a diva depois. Mas amo. Ouvi, tipo, muito, assim. Quando eu vou pra Sorocaba, minha mãe coloca lá também o vinil pra gente ouvir. Eu gosto muito. Então eu tenho muito essa lembrança, assim. Mas minha avó não falava italiano, nada, sabe? Mas lembro muito, assim, da diva. Saudades da minha vovó. Sim, como a Isadora, a minha família é toda de descendentes italianos, o que repercute naquelas discussões idiotas de tipo, eu não sou brasileiro, sou italiano, esses papos idiotas todo final de ano, de achar que é especial, quando na verdade era um bando de imigrante fudido. Mas existe uma relação muito forte, assim, da música italiana na minha família, não pelo consumo de mídia, mas de cantar. Era muito comum a gente se reunir em final de ano e cantar Como se pianta la bella polenta, se pianta così, se cresce così. Bella polenta così, tchá-tchá-pum, tchá-tchá-pum. Então a gente se reunia para cantar essas canções. Tanto a minha falecida nona quanto a minha outra nona falavam italiano, meu avô fala italiano também, todo mundo tinha essa relação. Meu pai um pouco falava, depois ele foi perdendo. Por conta disso, eu fiz 2 anos de curso de italiano durante a faculdade para tentar mergulhar um pouco. Chique. Obviamente, isso já se perdeu, não sei falar mais nada
disso, assim. Mas tem uma relação de muito carinho. Pra mim, esse conceito lembra muito família, assim, de se reunir, fazer aquela polentona espalhada em cima da mesa, muito molho de tomate, comer muito grostoli, comer muita comida, assim, essa relação. Meus pais, durante muitos anos, organizavam um encontro das famílias italianas, então era comida farta a noite inteira, muito agnoline. Todo ano a gente toma sopa de agnoline no Natal e na Páscoa, quando a gente se encontra com a família, e sempre tem essas cantorias. Minha avó também ouvia muita rádio, porque no interior tem muita comunidade alemã e tem muita comunidade italiana, então as rádios dedicavam momentos da programação para ter música italiana e música alemã. E meus parentes falam tudo desse jeito, desse sotaque, assim, bem carregado, né? Eu tenho até uma tia minha que já viralizou uns áudios dela, daí ficou circulando tudo pelo WhatsApp ali, ela conversando com os parentes, e hoje ela fica brava porque ficam viralizando as coisas dela. Então tem um carinho muito grande, uma relação muito forte, assim, com tudo isso. A errata aqui, ó. O álbum é de 68. 68 é um Sanremo icônico, a gente já vai falar desse Sanremo específico. Eu acho que a gente falou um pouco aqui dessa questão toda da imigração. Ela é algo muito importante para que o Brasil tenha uma comunicação muito clara com a cultura italiana. Mas acho também é muito interessante a gente pensar que já existiu um mundo, curiosamente, antes da internet, em que as pessoas consumiam coisas que não eram apenas da cultura norte-americana. Isso foi muito rico em alguns momentos da história. Especialmente quando a gente pensa no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma relação de que a Europa toda está passando por uma fase de reconstrução das suas próprias identidades, de tentar entender, meio que lidar com seus fantasmas ali que ficaram de regimes nazistas e fascistas, mas também tem um espaço de reconstruir as suas identidades culturais, de reconstruir fisicamente mesmo as suas cidades que estão destruídas. E a Itália é um caso muito claro disso, porque ela passa por um momento de muita destruição, assim. Então, quando a guerra acaba, quando Mussolini é assassinado, ela está num momento de muita pobreza, de muito sofrimento. É a partir disso também que as diferentes artes vão passar a pensar nessa perspectiva. Eu tô lendo Isso é uma coisa, amigo, eu queria complementar, já puxando para essa relação com o Brasil, é muito importante falar que o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ele estava totalmente alocado na Itália. A gente tem algumas das principais batalhas envolvendo o Brasil acontece na Itália, a Batalha do Monte Castelo e tudo mais. Então, muitos dos soldados que foram para a guerra nessa época já começaram a trazer elementos culturais dessa região para cá nesse período também, sabe? E é interessante todo esse cenário, porque eu tô lendo a biografia da Lina Bobardi, e ela ainda vivia na Itália nessa fase. Então ela tá no momento, por exemplo, que eles estão, na parte que eu tô lendo o livro, eles estão discutindo, por exemplo, como reestruturar a arquitetura, arquitetonicamente a Itália, como a arquitetura é uma coisa importante para reconstruir a identidade do país e a forma como as pessoas viviam. E acho que isso vai para diferentes frentes. A gente tem o neorrealismo no cinema, então a gente vai ter filmes extremamente importantes de diretores que marcaram ali a história do cinema italiano, como Roberto Rossellini, o Vittorio De Sica, o Luchino Visconti. E no caso da música, a gente vai ter o surgimento oficial de um tipo de música popular italiana que é muito forte. Eu acho curioso, só antes da gente pensar nessa música italiana popular posterior a isso, é curioso lembrar que uma das músicas que as pessoas mais conhecem do universo musical italiano até hoje. O cancioneiro italiano é Bella Ciao, que era um hino antifascista italiano, que foi um hino usado contra o Mussolini e que ele voltou a viralizar quando ele entrou na trilha sonora de La Casa de Papel. E as pessoas passaram a utilizar, porque La Casa de Papel virou um grande hit no Brasil. E, curiosamente, essa canção acabou entrando virando um funk, né, do MCMM, que é o Ela Só Quer Vral. E no Brasil acabou virando um hit. Sim. Eu acho essa correlação aqui entre o nosso tópico inicial. Putaria antifascista, assim que a gente quer.
Eu só queria complementar também outra coisa em relação a isso, sobre essa construção de uma identidade italiana, musical, cultural e tudo mais. Ainda que a Itália exista, o conceito Itália exista há séculos, né? Desde o tempo lá, Renascimento, todas essas coisas, a consolidação, a unificação da Itália, ela é muito recente, ela é de 1800, final do século XIX. Tanto que o idioma italiano, ele não existia formalmente. Cada região da Itália falava italiano de um jeito. Tanto que se você pegar diferentes agrupamentos italianos aqui no Brasil, eles não conseguem se entender. Eles entendem algumas coisas, mas eles fazem coisas diferentes. Porque a consolidação do idioma italiano, ele é de 1950. É pós-Segunda Guerra, é ali que se cria o idioma italiano de fato. Então até isso assim, é uma coisa muito bagunçada, muito dispersa, que vai se consolidar nesse período do pós-guerra mesmo. E eu achei muito engraçado uma vez, porque minha avó falava um monte de palavrão em italiano. E aí eu falava, gente, mas não existe essa palavra, de onde essa véia tirou isso? Aí eu fui procurar, tem até um mapa de como que fala os palavrão em cada região, assim, eu falei, gente, são mais olha de que 300 loucura. dialetos locais, assim, é uma coisa muito absurda. Surreal. É muito, muito dissolvido, assim. Eu lembro que eu aprendi a falar potana com o Terra Nostra. E só um parêntese dentro do parêntese, acho que vale a pena falar da imigração italiana no Brasil, né? Que de 870 até 1930 veio gente pra caralho, assim. É estimado 1,6 milhão de pessoas. Então é um tantinho de gente que migrou pra vários lugares dentro do Brasil, né? São Paulo, Sul e tudo mais. Principalmente a região sul, que era uma região que ainda estava sendo ocupada, tinha uma questão do envolvimento com a Argentina, então de ocupar esses espaços e principalmente, né, preencher uma mão de obra escrava, né, com a gente tem a libertação tinha um grande rolê de embranquecer o país, né? Exato, também disso. Isso, né, de trazer a população europeia para cá. Mas acho que essa população, acho que ajuda, né, nesse consumo da música italiana que a gente vai esmiuçar aqui no programa. A gente falou um pouco dessa perspectiva de unificação da Itália, de tentar reentender a identidade italiana a partir da arte, e um dos projetos pensados para isso é o Festival da Canção Italiana, que é o Festival de Sanremo, que é como ele ficou conhecido. O Festival de Sanremo surge logo em 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e ele passa a ser esse formato de trazer pessoas de diferentes partes da Itália para cantarem as suas músicas e criar esse festival musical. Ele é um dos festivais de música mais antigos da Europa. E ele é uma das inspirações para que depois passe a existir o Eurovision, que a gente já chegou a comentar por aqui no podcast, que é o festival da canção da música europeia, que reúne os diferentes países também nessa perspectiva de trocas culturais e tudo mais. Amigo Renan, ele seria meio correlato aos festivais de canção que a gente tinha aqui nos anos 50, 60? É a mesma... Os nossos festivais de música popular brasileira são inspirados no Sanremo. Legal. Tanto porque os nossos artistas também participavam do Festival de Sanremo. Sim. E o Festival de Sanremo era transmitido no Brasil. Ele foi transmitido durante muitos anos. Que foda. Tanto na Record, na Band, na Manchete e depois na Gazeta, na CNT Gazeta. E todos esses anos que o Festival de Sanremo foi exibido no Brasil, ele era apresentado pelo Dick Danello, que era um dos integrantes da Jovem Guarda. Então acho que tem toda uma conexão, que a Jovem Guarda era da Record, então a Record começou a transmitir no Brasil. Tem um impacto muito forte que as pessoas conhecem o Festival de Sanremo de uma maneira muito grande no Brasil, porque ele começa a ser transmitido pela RAI, né, que é a emissora pública italiana, a partir de 1951, e depois a partir do Festival de Sanremo que eles escolhem a música representante da Itália no Eurovision. Então é um festival muito, muito importante, e a partir dessa fase de Sanremo, a gente vai ter alguns hits que vão aí surgindo e vão meio que criando esse impacto da música italiana no mundo. E eu acho que talvez um dos mais icônicos até hoje é a canção que a gente passou a chamar de Volare. Ela não se chama Volare originalmente. Cantare. Ela se chama Nel blu dipinto di blu, que seria basicamente No Azul Pintado de Azul. É uma canção que acabou ganhando o Grammy em 1958. É a primeira vencedora do Grammy.
E curiosamente é a única canção que não seja cantada em inglês até hoje a ter ganhado o Grammy. E é também uma das 8 canções em língua estrangeira, que aí também não é inglês, que atingiu o topo da Billboard Hot 100. Então, é realmente um hit internacional. Tocou até na Arábia Saudita. Um hit é um hit. E essa foi a canção da Itália no Eurovision de 1958. Tem versões de todo tipo aqui no Brasil. Tem vários artistas que cantam Volare. Acho que é um hit muito importante. Mas se a gente pensar ainda nos anos 50 e tá pensando nessa formatação da música italiana, a gente vai ver que é um momento que as raízes italianas estão lá, então tem toda uma história da própria música popular italiana, e a gente vai ter a conexão disso com os outros gêneros que estão surgindo no mundo. Então a gente vai ter referências do jazz norte-americano que vem, a gente vai ter referências do rock que está nascendo, e eu acho que um exemplo muito claro disso é a Rita Pavone, que canta Date-me um martello. É bem rockabilly essa versão. Eu acho que todo mundo já ouviu Date-me um martelo, sei lá, porque Sim. Eu cresci, sempre tocava isso no Brasil. A Rita Pavone é daquelas estrelas que a gente fala, Brasil é o auxílio emergencial de qualquer artista no mundo. E é fato. Quando você tem um público no Brasil, você tem um público pra sempre. Tanto que a diva esteve aqui já nos anos 2000, ela veio fazer show de novo, ela foi no Faustão e tudo. Tem um vídeo dela de 2018 no emergencial. Faustão, é surreal. Ela toda velhinha já, cantando com aquela voz de fumante dela. Date-me um martelo. E é muito interessante porque a Rita Pavone, acho que ela tem muita influência, por exemplo, na existência da gente ter no Brasil a Celi Campelo, por exemplo. Que é uma figura do rock feminino e tem essa conexão que é um rock muito mais solto, aquele rock bem dos anos 50 mesmo, né? Que tem uma construção mais jovem. E é curioso pensar na Celi Campelo, porque a Celi Campelo também regrava artistas italianos. Ela talvez um dos maiores sucessos da Celi Campelo é Banho de Lua, que todo mundo conhece também. Acho que é uma música que virou meio tipo Tintarella di Luna. E o original de Banho de Lua, Tintarella de Luna, é da Mina, que é basicamente a maior estrela da música italiana. Sim. E a Mina é esse imagético do que a gente vai entender como música leggera, que é basicamente como eles chamam esse tipo de música que surge ali, bem esse universo que a gente está falando, que surge em meados do século XX, com o nascimento de uma indústria musical italiana. E aí tem uma série de características de linguagem que vão definir essa música. Então acho que a gente pode pensar numa música que é popular, que conversa com o povo italiano, mas que também agrega diferentes universos sonoros. É bem difícil de explicar na prática, é tipo como a gente vai tentar explicar o que é MPB. Porque muitas coisas cabem ali. Mas eu acho engraçado que tem um sentimento meio coletivista, assim, porque a gente vinha de uma Itália já destruída pela guerra. Eu sinto que todas essas grandes canções, principalmente as que vêm pra cá, elas são extremamente acessíveis, ela tem essa coisa de aproximação, de união, músicas pra serem cantadas a plenos pulmões por todo mundo, sabe? Sim. Eu acho que é uma coisa desse momento específico, né? De o público italiano também ser um público que gosta muito de canções emotivas, de que gosta dessa coisa Sim. coletiva, dos grandes shows. Tanto que alguns dos grandes discos da Mina são discos ao vivo. Ela era uma figura que aparecia muito na televisão. Eu acho que todo esse impacto da televisão também é muito importante, porque se vocês procurarem, por exemplo, tem um vídeo maravilhoso da Mina cantando Tintarella di Luna na televisão em 1959. E eu acho que, como a gente falou ali, o Brasil também tinha essa conexão televisiva já. A gente pensou na TV Record, a gente tinha Tupi, a Globo estava surgindo. Todas essas coisas são importantes para para que a música italiana se difunda por aqui também. E eu acho que essas trocas também são muito interessantes. Eu citei a Mina aqui, e eu comecei essa pauta da música italiana porque foi numa fase que eu estava completamente obcecado pela Mina. A Mina, tipo, pra explicar quem é a Mina, gente, é como se fosse assim,
A Maria Bethânia levada na 10ª potência, só que muito mais experimental. E ela teve um impacto cultural, assim. Que nem a gente pensa, sei lá, a Kate Bush, nos anos 80, gravou 150 vídeos e a gente até hoje assiste os mesmos 150 vídeos da Kate Bush. A gente não tem mais imagens da Kate Bush. Imaginem a Kate Bush. Aí vocês imaginem a Kate Bush junto com a Maria Bethânia. Tudo isso numa Itália dos anos 50 até os anos 70. Basicamente, a mina era a maior estrela da história. Ela era estrela da história italiana. Ela era uma grande estrela popular. Só que primeiro ela tinha medo de viajar, então ela não fazia shows no exterior. Tanto que o Frank Sinatra ligou pra ela e falou: Mo, a gente conseguiu um hotelzinho pra você, você vem pros Estados Unidos, a gente vai conseguir 1 milhãozinho. E aí você fica aqui, a gente faz um showzinho, porque precisa que o público te ouça. Ela falou: Mo, eu não vou estar saindo da Itália, não quero pegar avião, tenho medo. E aí, a partir dos anos 70, ela basicamente se esconde, diz: eu não vou mais sair de casa, eu não vou mais aparecer na TV, eu não vou dar mais entrevista. Mas todo ano eu vou lançar um disco pra vocês. E basicamente, todo ano ela lança um disco. Esse ano saiu o disco dela, ela tem 85 anos. E os discos dela sempre entram nas paradas de sucesso. Existe até uma capa da Vogue Itália com a Gisele Bündchen homenageando ela. Ela se parece também um pouco a Letrux. A Letrux adora ela. E elas realmente se parecem esteticamente. E eu achei curioso de trazer que tem vários artistas durante a nossa história da música brasileira que já gravaram a Mina. A Alcione canta até hoje uma música da Mina, que é Grande, Grande, Grande. E, curiosamente, a Alcione canta em italiano. E é aquele italiano tipo a Alcione cantando Guns N' Roses. Nossa. Uau. E ela faz uma versão meio bolero, assim, de Grande, Grande, que é excelente. Um outro exemplo que eu acho curioso é de uma música chamada Parole Parole, que é uma música originalmente da Mina e do Alberto Lupo, que ela acabou fazendo muito sucesso na França, na versão do Alain Delon com a Dalida. E aqui no Brasil, para seguir esse mesmo esquema, uma grande cantora, um ator, a Maísa fez uma versão dela chamada Palavras, Palavras, com o Raul Cortez. Eu acho isso completamente absurdo. Então vale a pena ouvir para vocês verem o Raul Cortez seduzindo a Maísa nessa canção, para mostrar que ele era um grande ator. A outra artista que eu acho interessante tem relação com a Mina, e eu acho essa a mais curiosa das histórias, é a Marisa Monte. A Mina, durante a vida dela toda, gravou vários artistas brasileiros. Então ela tem canções clássicas, tipo Insensatez, Garota de Ipanema, All the Classics ela gravou. Só que aí, nos anos 2000, a Marisa Monte, que é muito fã dela, falou: vou conseguir um e-mail da Mina, vou mandar um e-mail pra Mina, dizendo: amor, tem uma canção aqui que eu fiz, queria que você gravasse comigo. E aí a Marisa Monte manda pra ela Ainda Bem. Depois de alguns dias, a Mina responde e diz: oi, Mo, achei a canção linda, mas achei ela tão linda que eu quero gravar no meu disco sozinha, porque eu também tô no estúdio. Diva. E aí, a Marisa Monte falou: ok, né, Mo, você faz o que quer. E aí tem duas versões, a versão sozinha da Marisa Monte e a versão sozinha da Mina. E a Mina canta em português, então acho isso muito bonito. E a Marisa, tem um vídeo da Marisa contando essa história. E só pra fechar que você falou da Maísa, vem dessa relação dela com a música italiana, um dos memes da Maísa, né, Renan? Sim, que é o meme dela explicando na TV italiana, no programa Tempo de Samba, como se falava tchau em português. E daí ela inventa que se fala saravá. Saravá. E eu acho que esse áudio a gente pode ouvir, né, Nick? Bota pra tocar, Nick Silva. Muito bom. Grazie Maisa e arrivederci. Come si dice in brasiliano ciao? Saravá. Saravá? Saravá. Saravá? A própria Maísa é um desses casos clássicos que ela cantava em diferentes línguas. Ela cantava em italiano, ela cantava em francês, cantava em inglês, cantava em espanhol. Ela tem discos lançados em diferentes países. Eu achei curioso que ela tem uma versão em espanhol de Can't Take My Eyes Off You, que se chama Per ricominciare. Achei muito estranho, não sei por que ela tem uma versão italiana dessa música. Mas enfim, vários artistas lançavam discos
em outros países. Eu acho que o caso mais emblemático desses é o do Roberto Carlos, que ele tem tipo uma carreira imensa na Itália. E eu falei antes, no início, que a Isa tinha o disco icônico do Sanremo de 1968, porque é o ano que o Roberto Carlos ganha o Festival de Sanremo com Canzoni per te, do Sérgio Endrigo e do Sérgio Bardotti. É a primeira vez que um artista estrangeiro ganha o Festival de Sanremo e é a única vez que um artista brasileiro ganha esse festival. O Roberto Carlos tem vários discos cantando suas canções em italiano, ele tem versões das suas músicas em italiano, tanto que dá pra fazer tipo, só um programa das versões do Roberto Carlos em italiano, porque são muitas mesmo, e ele acaba se transformando meio que num nome extremamente popular na Itália, tanto que ele volta muitas vezes pra lá, ele sempre faz turnê por lá. E só um complemento, até então o Roberto Carlos ele era visto muito como um ídolo adolescente aqui no Brasil, essa coisa da Jovem Guarda, era um fenômeno teen. Quando ele vence Sanremo, ele volta consagrado aqui pro Brasil, ele vira tipo assim, o grande cantor. É a partir daí que tem essa mudança de perspectiva da sociedade em relação ao Roberto Carlos. Inclusive, é o princípio do amadurecimento artístico dele, tanto que a partir dali ele começa a lançar. No mesmo ano saiu o Inimitável, no ano seguinte saiu o Roberto Carlos, aquele que ele tá na frente, na praia, que tem algumas das canções mais poderosas dele. Então, todo esse processo de amadurecimento do Roberto Carlos e dessa mudança dele se entendendo quanto cantor, vem por conta dessa passagem por Sanremo também. Tanto que ele é ovacionado quando ele volta pro Brasil nessa época. Tá, legal, muito bonita a história. Só que o vinil que eu tenho, que é o de Sanremo, não tem o Roberto Carlos cantando, tá bom? A versão que tem é a do... É isso que eu ia falar, porque pra mim... do Sérgio. É a do Sérgio Endrigo. Tanto que, agora você contando essa história, minha cabeça explodiu. Porque, assim, tá até na capa do negócio. Canzone per te com o seu autor, Sérgio Endrigo. Ah, tá escrito E daí com o seu autor. Gente, Pode ser questão que de gravadora. palhaçada. Às vezes Ó o quem shade no cantava não Roberto podia lançar. Mas é que o Roberto E Carlos às vezes, tava... amiga, o seu disco é relançamento, tá? Às vezes ele não é o de 68, ele deve ser um disco Não. posterior. Não. Tá Minha mãe tá comprou impresso pequenininho. 68? Aham. É que às vezes é pela gravadora. gravadora, entendeu? Pra lançar no Brasil, às vezes a gravadora dele não deixava ser o Roberto. Que Tem loucura. essas Não, coisas, é só que é uma né? loucura, tipo... Mas é curioso, né, que aparece com Não o seu sabia. autor. Só ia dizer que é curioso porque os autores que convidaram, o Roberto estava na Itália e eles convidaram o Roberto pra cantar a música. Eles acharam que a voz do Roberto combinava, né, com essa canção. Que loucura. Nossa, sempre que eu vou em algum sebo aqui em São Paulo, eu acho trocentos dessas compilações dos festivais de Sanremo. Tem, tipo, muitas vendendo aqui. É impressionante. É que acho que aquilo que eu falei, né, era algo de muito sucesso. Era essas pop, né? Era, transmissões. tipo, bem pop, assim. Eram muito, muito importantes, muito populares. Eu acho que isso influencia muito nessa coisa que o Brasil tinha com seus próprios festivais, assim. Querendo ou não, o Brasil gosta de uma torcida, gosta de uma contenda, de uma briga, rivalidade entre torcidas, entre fandoms. Então, obviamente, se tem uma competição, a gente vai participar e a gente vai rivalizar. Eu acho que isso é um clássico. Você falou do Roberto Carlos, quem também tinha uma carreira lá era o Vinícius de Moraes, né? Ele tem uma boa parte da vida que ele vai morar Ele foi lá. embaixador, não foi? Embaixador da Itália? Brasil na Eu Itália? acho que foi antes dele ser músico ainda, né? Mas depois ele volta muito. Ele vai então. muitas vezes pra lá. O Tem Chico vários também morou lá artistas quando que tem- ele tava em exílio. Quem mais? Toquinho, que era parceiro do Vinícius, enfim. Tem uma boa galera que fica lá. O Chico mora vários anos durante o exílio. E Uhum. quando ele fica exilado na Itália, ele também recebe outros artistas que vão pra lá, que é o caso da Elza Soares. Da Elza, né? Uhum. Com Isso, o a Elza mora um Garrincha, eles tempo vão com visitar, não vão? Eles ficam morando um tempo na casa da Marieta e do Chico Buarque. E o próprio Chico Buarque vai ter versões de música em italiano. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco sobre as versões das músicas que às vezes as pessoas não sabem que elas são italianas, mas o Chico Buarque, por exemplo, uma das faixas bastante conhecidas do Chico, que é Minha História, vem de uma faixa originalmente em italiano do Lúcio Dalla chamada Gesù Bambino. Então tem uma correlação ali. E o Chico também tem algumas músicas que ele canta em italiano, porque também era comum que as pessoas fizessem nessa época discos em outras línguas, né? Então era bastante usual. O Chico tem um álbum específico que é o Chico Buarque na Itália, que é de 1969, que é antes ainda dele
dele ir exilado pra lá, né? Que tem várias versões em italiano, tipo, tem a banda em italiano, tem Rita e tudo mais. E esse disco chegou a vender 200 mil cópias na Itália em 1969. Isso é antes dele exilado. Né? Depois ele volta pra lá e ele faz muito show, então ele se mantém lá fazendo shows na Itália. E vale dizer que o Saltimbancos, um dos grandes clássicos do Chico, é uma tradução, adaptação de uma obra italiana também. Sim. Que a gente comentou no nosso especial sobre músicas infantis. Sim. Mas já que a gente tá falando em versões, posso puxar bem que se quis, Renan Guerra, aqui? Pode, que eu acho que é icônica. Essa é muito icônica, uma composição original do Pino Daniel. Marisa Monte passou um tempo estudando canto lírico na Itália. Foi justamente na Itália onde ela conhece o Nelson Motta. Eles acabam se relacionando depois, ele acaba virando o produtor do primeiro disco dela e dos primeiros shows. E aí ela se encantou por essa música, que é Poquefá. E aí quando ela vai gravar o primeiro álbum dela, que é o MM, o disco de 1989, um especial pra TV Manchete, ela pede ajuda ao Nelson para fazer a tradução dessa música, e é o primeiro grande sucesso da carreira da Marisa Monte. Até hoje é uma das canções mais aclamadas pelo público na apresentação ao vivo. Se eu não me engano, ela costuma encerrar agora os espetáculos com ela, então ela começa a cantar a capela e o público vai continuando enquanto ela se despede do palco. Assim, eu já vi uns 3 shows dela que foi nessa pegada. Eu acho uma excelente versão, eu acho uma das grandes adaptações, sim, uma das grandes músicas do repertório da Marisa. Eu sou apaixonado por essa. Eu acho a versão dela, tipo assim, eleva a música melhores que 10 original. vezes, assim. É muito maravilhosa essa versão dela, é muito chique. Porque a música do original, ela, por mais que ela seja bonita, ela tem uma coisinha muito anos 80 ainda. Uhum. E a da Marisa Monte, ela conseguiu ficar muito atemporal, assim. Apesar dela ter algumas coisas que a gente pensa, essas coisas são típicas dos anos 80, ela ainda segue muito moderna, assim. Então eu acho a voz versão... ela é impecável nessa versão, assim. Sim. Tipo, é muito absurdo. Já que estamos falando de músicas melhores, de versões melhores que o original, eu quero trazer Eva aqui. A música original é do Umberto Gigante. Tozzi, lançado num disco de rock progressivo lá dos anos 70, bem maluca e tal. A obra toda é meio que comentando, falando sobre o fim do mundo e tal. E em 1982 ganha sua primeira versão com a Rádio Táxi aqui no Brasil. Beleza, legal, tudo bem. Mas a imbatível mesmo é a versão da banda Eva para essa música, que assim, Maravilhoso. domina todos os carnavais. Ela é Essa sensacional. música nasceu pra ser um axé dos anos 90. Sim. Assim, Sim. surreal. Porque a versão da Rádio Táxi, ela é ok, assim, ela é quase uma transposição da versão italiana. Ali, com a banda Eva, no ápice, com a Ivete Sangalo, com um Absurdo. vozeirão absurdo, As assim. colchonas pra qualquer- fora. Porra. Cara, eu tive num casamento nesse final de semana. Tocou Eva, e é um momento assim que vai cai. todo mundo sendo arrebatado. sabe? Cai a pista. E é muito legal dançar falando sobre o apocalipse, né? Ótimo. Bom, eu preciso aqui chamar uma das minhas músicas Vai. favoritas da vida, tá? Desculpa, com licença. Que é, no caso, Não Ter. Que sim, é de Sandy Júnior, do álbum Dig Dig Joy, de 94. Mas, juro, o que me deixa muito fodida das ideias é que a Sandy tinha 11 anos quando ela canta essa música. E a intenção, tipo assim, o jeito como ela canta essa música é, tipo, absurdo, assim. A Sandy realmente é uma grande cantora, é muito linda, assim, e ver como ela foi amadurecendo, assim, né? É porque é muito bonitinho, né? Você pega ela desde pititica cantando, enfim. Mas ela com 11 anos, tipo, putz, macetou demais. E a versão original é da Laura Pausini, né? Noche. E é muito parecida, tipo, os arranjos Sim, e tal. é bem Não tem grandes diferenças ali. Mas, dito isso, realmente é uma das minhas músicas favoritas. Até no show que eles fizeram. Não, mas falar que até agora, nessa última turnê que eles fizeram em 2020, quando eles cantam Não Ter, eles só numa parte de um medley, assim. Uhum. E aí o show que eu fui no Allianz, a galera continuou cantando, assim, tipo, puxou pra continuar cantando, porque realmente foi muito hit. Mas melhor do que ela, pra mim, é Quando Você Passa, Turu, 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 Turu. turu, turu. Ela é uma composição original do Francesco Botti e do Gianfranco Caliendo.
Cara, a versão original, ela é boa, mas a versão do Sandy Júnior, ela é excelente, tanto que eu até fui checar aqui, ela é a música mais executada do Sandy Júnior hoje em todas as É plataformas que ela é de muito streaming. pop, ela é muito gostosa na versão dele. E ela tem essas camadas, porque ela vai crescendo, ela tem diferentes momentos, ela tem toda uma estrutura narrativa, você vai acompanhando toda essa jornada emocional da personagem ali. Eu acho muito, muito bonita. A voz da Sandy, ela tá muito entregue nessa também, assim. O Júnior não afeta em nada nessa, ele só ajuda, ele só Ele toca todos os solidifica, toca todos os Gente, instrumentos. eu amo também que o Renan trouxe aqui a grande composição, né? A grande música Malia. Que, no caso, Sandy Júnior gravam como tema da Rosana, que é a Carolina Casting, que tá maravilhosa em Terra Mas Nostra. odiava Que tá passando ela, de cara. tarde. Odiava ela e tá passando agora de novo no Vale a Pena lá, no antes do Vale a no Pena. outra coisa, de a novo, versão que eles no chamam, outro um novo negócio. nome que eles inventaram. Ah, é? ver- É tipo é. uma outra, não é mais do Vale a Pena? porque é é outra É coisa. que vale a gente. pena ver de pop. novo, é um que passa especial, passa de tarde, no final da tarde. Hum. Depois do jornal, passa o que eles chamam de edição especial. Que eles inventaram Que é isso durante menor. a pandemia, só que daí fez Uhum. maior sucesso e hoje em dia eles têm passado as novelas Entendi. lá. E não tem conteúdo pra passar, né? Então, nada mas não melhor adianta, do eu que prefiro reprisar. isso do que eles É melhor isso que uns filmes ruins, Eu uns filme também, gospel eu ruim. também. Enfim, é maravilhosa. Eu achei um bafo, me veio várias memórias e essa trilha sonora foi muito gigantesca mesmo, assim, tipo italianos. Sim, essa Italiana! Essa, não é que era do Agnaldo Raiol? Era, não era? Acho que era. Acho que É tinha, que peraí. é que às vezes eu misturo na minha cabeça as memórias da Eu trilha também, de eu também, de Terra Nostra com Esperança. Porque daí Eu tinha também, peraí. Vita, Agnaldo. Esperança. Anza e Pace. pace. Nossa, eu Eita, lembro deixa em eu algum ver. momento do podcast, talvez na pandemia, onde todos os programas, vocês dois, Isadora e Kleber, cantavam essa música. Tava. Sim. Vida, sonho e esperança e pace. Chega, Laura Pausini. A Laura Pausini e a Sandy Júnior têm uma relação maior ainda, porque eu tinha esquecido de colocar na pauta, mas eles também gravaram a faixa Incancelabile, que virou inesquecível, tá no disco Sonho Azul, de 1997. Sim, inesquecível para amar. Ai, eu Tá no meu adoro top essa. 10, tá no meu top 10. Muito. Enfim, a Laura Pausini, a minha conclusão é que ela é melhor quando o Sandy Júnior. Sim, Sim. concordo, amigo. Sim, Porém, concordo. falando da Laura Pausini, eu vou dar uma volta e a gente daqui a pouco vai voltar pra Laura Pausini. Porque uma outra música que é muito sucesso no Brasil ganhou uma versão pela Ana Carolina e virou um dos grandes hits da carreira dela, que é Quem de Nós Dois. A música original Ah, é verdade. nós dois é do Gianluca Grignani. é impossível. A gente não pode colocar a música, mas hoje Não. o Kleber tá cantando todas pra vocês, Sim. especial. A música original se chama La Mia Storia tra le dita. A música tem uma versão em português feita pelo José Augusto, que ela segue um pouco mais a letra original da música. Isso acontece muitas vezes no Brasil, né? Tem músicas que tem duas versões. Inclusive, a Ana Carolina é uma das responsáveis por isso, porque tem aquela de... Verdade, É essa isso Jorge, aí. isso aí. Isso. E a Simone tinha lançado uma junto no mesmo tempo. E a da Simone segue a letra oficial. E a da Isso é bem Ana comum, Carolina não, tem ela inventa. até música ligeira do Capital Inicial e do Paralamas Eu do Sucesso, amo. com intervalo E de um ano Paralamas, de né? diferença ali. É bem comum mesmo. Sim. E o caso da música da Ana Carolina, Quem de Nós Dois, ela segue apenas a melodia da música, ela inventa uma letra. Só que aí eu gosto Diva. muito, porque isso não estava na minha previsão da pauta, mas quando eu estava fazendo essa pauta, alguns dias antes, a Laura Pausini lançou a versão dela para Quem de Nós Dois, da Ana Carolina. Para. E ela canta em Deus. português. Deu a volta. Deu a volta, entendeu? Ela pegou a versão brasileira de uma Full música italiana pra circle. regravar. E aí ela Uau. lançou um clipe absurdamente cafona. Então eu preciso que vocês Tudo. joguem no Google e assistam Quem de Nós Dois na versão da Laura Pausini. E já preparem o gogó, porque ela volta esse ano pra cá pra cantar no Pacaembu. Sim. Vai ser o primeiro show de estádio dela. Vamos ver se ela vai Ai, conseguir. Mas não é ano vender que esse vem? ingresso. Acho Ela que ano volta que vem. dia... vai ser o meu presente de aniversário, porque ela vai cantar no dia 27 de fevereiro de 2027 ainda. 2027 ou 26? Não sei agora, deixa eu ver. Eu anotei 27, mas é 2026, amigo. Não, pode ser 27, pode ser. Caralho, já tô não, assim? não é.
É 2027 mesmo É que ela vai 2027. cantar. Puta que pariu. É porque a a gente turnê anunciou o mundial Simple Red em dela… 2020, final de dezembro de 22, o show foi em Não, 24, Simple Red 25. foi anunciado em 2003, na época dos Celebridades ainda. Exato. Enfim, a Laura Pausini volta Ok. em 2027, vai ser o meu aniversário. Todos nós estaremos no show dela no Pacaembu pra cantar todos os hits da Pausinete. Da La Pau, né, que é o meu nome dela aqui. Lá pau. Ela contou isso no Serginho Muito Grossman, bom. que ela tem uma bolsa que diz Pau, porque o apelido dela é Pau, de Pausini. E ela chegou com essa bolsa escrito bem grande, Pau, no Brasil. E ela falou, todo mundo no aeroporto ficava olhando pra ela. E ela não tava entendendo o que tava Meu acontecendo. Deus do céu. Mas eu Ai, sei nossa, que tem La uma versão aqui que mexe com você, Renan Guerra, em vários sentidos, que é a versão para Per Amore. Ah, essa me encanta, me emociona. Essa tem muitas Renan, inclusive, camadas. acabou de abrir a camisa dele e tá deixando a calabresa dele aparecendo aqui na Meu câmera. Deus. Eu acho que a Zizi Posse tem um disco, né, que se chama Per Amore, que é de 1997, que ela criou porque ela queria mesmo se conectar com todas esse universo meio temático da Itália, como a gente falou anteriormente aqui da imigração. Então era uma homenagem dela para suas avós, para suas nonas, e ela acabou escolhendo um repertório de música que era músicas modernas ali do cancioneiro italiano, e uma das faixas que ela escolhe é Per Amore, da Mariella Nava, que ela canta também em italiano, mas que no Brasil acabou se transformando num grande hit por causa da novela Por Amor, do Manuel Carlos. Curiosamente, se vocês entrarem no vídeo de Per Amore da Zizi Posse no YouTube, vão ter comentários de vários lugares do mundo onde a novela passou. Então vocês vão ver vários comentários em russo de pessoas dizendo: ai, adoro essa versão porque essa novela foi um sucesso aqui na Rússia. E aí é tipo um absurdo. Porém, eu acho que ela se transformou num grande… Per Amore, Num grande amar mousse. gente solo, per Quando a nossa amore. diva… Quando a nossa diva Suzana Vieira regrava, né? Ela faz ali Sim. sua homenagem Sim. para as histórias da música na telenovela. Versão melhor que a original. E aí ela vai cantar isso ao vivo no Faustão, ela não lembra a letra, o teleprompter sai, ela fica, coloca a letra, Faustão. Aí ela vai pro calor da plateia, o mamilo dela pula ao vivo 5 da tarde. São coisas lindas. E aí eu gosto muito que Memórias. uma das cenas mais icônicas de Por Amor é quando o Antônio Fagundes descasca a Regina Duarte e ela vai chorar na parede. E ela escorre na parede e sobe alta a música Per Amore na versão da Zizi Sim. Posse. Só que aí, durante toda Já a sei. trajetória política da Regina Duarte, as pessoas editaram esse vídeo e passaram a usar, e daí entra a voz da Suzana Vieira ao fundo. Enquanto a Regina Duarte… Só um detalhe, a Suzana Vieira odeia isso, essa cena toda, porque o combinado não foi cantar Per Amore. Ela tinha ensaiado outras músicas com a banda. Aí o Faustão, naquela coisa Quem que faz, sabe quem sabe faz faz ao ao vivo. vivo, se vira nos 30 aí, puxou, então ela ficou putaça, assim, depois do que rolou. Já que a gente tá falando de novela, eu vou citar aqui que é importante pra mim, que é a faixa Quando Chove, da Patrícia Marques, trilha de A Viagem, que está no ar. Não Tudo. vale a pena ver de novo aí. Tudo. Que é uma versão pra Quando Chove, do Pino Daniele. Gosto de todas as versões, a dele, a da Patrícia Marques com o Seu Jorge. Estou em todas as versões. Ah, não, se bem que o Seu Jorge é Espelhos d'Água, aquela cantando. Enfim, adoro Patrícia Marques, adoro Quando Chove. Queria citar essa música Tudo. aqui. E aí, acho importante também citar… era um garoto que, como Que era eu o amava os ragazzo Beatles. que come me amava Beatles e Rolling Stones. É uma música originalmente de 1966, do Gianni Morandi. Ela foi composta para um dos festivais de música italianos e acabou se transformando num grande sucesso. Eu acho interessante que a faixa original ela tem arranjo do Ennio Morricone, que depois viraria um grande… Já era na época um grande nome Não, das na trilhas época já sonoras. era. Já era um grande nome das trilhas sonoras de cinema. E a faixa acabou se transformando num grande sucesso na Itália, em 67. No Brasil, ela ganhou uma versão da banda Os Incríveis, também em 1967, e a versão em português, né? E é uma versão ótima, não sei se vocês já Sim. ouviram. Ela é, tipo, muito boa, assim. Ela começa com uns tiros, assim. Então tem É uma toda coisa meio marcial, assim, meio guerra, né?
Sim, ela tem toda essa mensagem meio política, assim, da faixa. E aí eu acho muito curioso, porque essa faixa vai entrar no disco O Papo é Pop dos Engenheiros do Havaí, e ela vai voltar a ser hit nos anos 80, mas ela começa... 90, amigo, ela não é 90? Eu acho que é 90 que ela vira um sucesso. É que ela acaba entrando pro repertório dos Engenheiros do Havaí em 1989. É importante dizer aqui que Humberto Gessinger, né, o cantor-compositor responsável ali pelos Engenheiros do Havaí, ele sempre gostou muito dessa canção e ele ganhou um violão quando criança. Ele tocava essa canção especificamente porque era uma coisa que ele gostava muito. Então ele sabia cantar essa música. O que aconteceu? Eles estavam num showmício do Brizola, em 1989, na cidade de Betim, em Minas Gerais. E aí o Brizola deu uma atrasaducha e eles iam ir participar de 3 shows do Brizola, 3 showmícios do Brizola. Como o Brizola estava atrasado nesse primeiro showmício em Betim, eles começaram a cantar essa música especificamente. Era Um Garoto Como Eu. E a canção fez sucesso e aí eles cantaram nos outros showmícios do Brizola, também no Rio de Janeiro e no Paraná. E a partir disso eles acabaram incluindo no repertório da banda e acabou que essa música se transformou um novo sucesso. E aí dentro dos shows de 1990, ali quando a música já tinha virado um grande hit, eles tocavam essa música e além disso, eles no final da música, às vezes eles puxavam as músicas de campanha do Brizola e do Lula, que tinham perdido a eleição de 1989 pro Collor. Então aí, ó, a história da política brasileira a partir de uma versão dos Engenheiros do Havaí, que acabou se transformando um dos grandes hits da carreira deles e acabou fazendo com que esse disco vendesse 350 mil Ela cópias. é hoje a 5ª música mais tocada do Engenheiros do Havaí no Spotify e ela é a única não pertencente ao acústico. As 4 primeiras são do acústico, da releitura ali. Então é até hoje um sucesso na versão original dela. E aí eu acho importante dizer que existe uma versão de Era um Garoto feita pelo KLB. Acho importante dizer que existe. É importante aqui nesse podcast aí, informação. E acho mais importante ainda que vocês procurem a versão feita por eles no DVD KLB 20+2 Experience. Que vocês vão ver que tem projeções assim, meio hippies, anos 60. Você vai se sentir de novo assistindo o programa Jovens Tardes, dirigido pela Marlene Matos. Nossa, então, que horrível. Quero fazer uma denúncia aqui, porque o Renan fez essa pauta inteira maravilhosa, muito completa e complexa, mas ele esqueceu um marco da relação Brasil-Itália aqui, que é o álbum Equilíbrio Distante, é o 2º álbum do Renato Russo em carreira solo, é um disco que ele lança em 1995. É um disco, o Renato vem de uma família italiana, ali ele sempre teve uma forte relação. O nome russo, inclusive, vem de rosso, de vermelho italiano, então tem essa relação aí. E ele, achei que ele era russo. Não. E ele, inspirado por essa relação dele, da família, das nonas, do nono, ele decide gravar um álbum com versões para músicas com sucesso, com releituras, na verdade, de músicas italianas. A gravadora super compra a ideia, a EMI, banca uma viagem dele para ir para Itália. Ele passa, se não me engano, 15 dias viajando por lá. Ele traz mais de 200 discos para o Brasil na época das sessões ali. Conversa com muitos músicos locais. E aí, assim, o álbum começa a ser um imbróglio, porque o Renato começa a achar que as coisas estavam ficando muito bregas, ele não gosta, ele para de gravar, ele sai de estúdio, volta, o Carlos Trilha é o produtor do disco ali. No final, ele fecha esse repertório, eu acho a capa lindíssima, inclusive, são ilustrações do filho dele, na época que ele tinha uns 5, 6 anos ali. E é por conta desse disco e da versão para La Solitudine que o Renato meio que populariza a Laura Pausini no Brasil. Ela começa a fazer mais sucesso aqui por conta dessa versão que ele faz pra ela aqui. Que tudo nesse episódio volta a Laura Pausini. Volta pra Laura Pausini, assim. Mas esse disco tem outras versões que são muito boas, então é brega. A crítica brasileira na época detestou. É que é muito brega, Estranho Amore. Estranho Amor é muito brega. Bafo. E aí, assim, logo depois, ele acaba vindo a falecer em decorrência do HIV/AIDS. Então, assim, meio que esse disco foi um fechamento ruim de carreira pra ele, assim, carreira solo. Ele havia lançado The Stonewall Celebration Concert, que é o disco que ele reflete sobre as manifestações LGBTQIA+, no final da década de 60. E esse disco foi meio que um contraponto a isso, assim. Enfim, eu acho maravilhoso e brega. Eu acho breguíssimo, mas eu amo, assim. É
o disco pra ouvir no sabadão à noite, assim, fazendo uma macarronada, sei lá. Eu acho que toda a nossa correlação aí com a música italiana, ela beira um pouquinho esse universo do que é brega e de toda essa perspectiva. Porque eu acho que tem uma coisa de que são músicas muito emotivas, músicas muito românticas, e isso beira esse espaço mesmo. Então, geralmente, às vezes as pessoas tendem a classificar como brega. E às vezes só estamos em momentos românticos, querendo comer uma macarronada com o nosso amor. E é sobre essa paixão. Eu quase achei que você ia pra outro caminho, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar com a macarronada. O que você tava pensando? Você falou de amor, Que erótico. Que erótico. O Vinícius Correia, nosso ouvinte e apoiador, comentou aqui. Uma que eu gosto bastante é Amo Só Você, do Pato Fu, adaptado pelo John Ulloa, de O Que Amo Solo Te, do Sérgio Olha. Endrigo. Muito bonita. O Pato Fu tem versões maravilhosas de várias músicas europeias, são todas muito boas, assim, eu gosto muito. E aí, pra que a gente fechar aqui esse nossa passagem Brasil-Itália, eu acho importante trazer um caso que eu descobri esses tempos e fiquei muito chocada, que a música Aquarela de Toquinho, ela originalmente não foi escrita em português. Absurdo. E aí, Eu ignoro isso. e aí é muito maluco, porque a canção foi escrita em italiano pelo Guido Moura e foi gravada como Aquarello pelo Toquinho em 1983 na Itália. Como o Nick tinha falado aqui antes, o Vinícius e o Toquinho tinham uma passagem muito importante pela Itália. Eles costumavam ir muitos, eles tinham um público muito fiel por lá. E o Toquinho sempre fazia turnês por lá. Aquela turnê Vinícius, Toquinho, e sempre acompanhado de alguma cantora. Eles chegaram a fazer várias vezes por lá. Tem alguns ao vivos e tal, e tudo mais. E o caso do Aquarello, do Toquinho, virou um sucesso imediato na Itália em 1983. E aí, depois disso, acabou que ele decidiu fazer uma versão em português. Essa versão em português se transformou num hit infantil, depois entrou na propaganda de um lápis de cor e acabou se transformando num marco da publicidade brasileira. Eu amo. E, curiosamente... E hoje é a música mais triste pros adultos possível. É um clássico muito simbólico e é curioso que se vocês procurarem a versão Aquarello mesmo em italiano, vocês vão ver que ela também é um clássico infantil para as crianças italianas. Tanto que tem muitas pessoas falando o quanto essa música conecta elas com esse momento da infância, com a família, com as memórias delas. É uma música muito afetiva nas duas versões, então o Divo arrasou em tudo. Mas aí eu achei muito curioso que, além disso, posteriormente, como ele virou um grande sucesso na Itália com essa música, ele acabou fazendo outras gravações posteriormente pro mercado italiano. E aí ele tem um disco em italiano dos anos 90 que ele regrava vários clássicos brasileiros. E a escolha mais curiosa que eu achei desse repertório é que ele tem uma regravação de A Tonga da Mironga do Cabulete pro italiano. Meu Deus. pai. Meu Deus. A Tonga da Mironga do Cabulete em si, ele não traduziu, ele deixou como se fosse tipo assim Tá bom, legal. Um uma onomatopeia. Um trava-língua. Isso, e aí o resto da música ele traduziu pro italiano. Tá Mas achei bom. uma escolha muito específica, né? Chegar assim, gente, aqui, eu selecionei o repertório, a gente vai gravar a Tonga da Mironga do Cabulete. E aí os italianos falam assim, nossa, amigo, o que é isso que você tá trazendo pra gente? E aí ele responde, absurdo. saravá. É isso. Eu acho que a gente passou aqui por um universo de coisas, de algumas faixas que a gente lembrou. A gente pensou aqui nas mais icônicas, que às vezes a gente não lembra que são faixas italianas, porque são muito conhecidas no Brasil. Mas acho que vale os nossos ouvintes também comentarem outras versões que a gente não citou, indicarem outros artistas, falarem a relação que eles têm com a música italiana nos nossos comentários. A gente quer ler vocês. É isso, não é, minha gente? É isso. Sobre É tá isso. tudo. Vamos então para o nosso próximo bloco. Não para de ouvir. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night. Have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water.
Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Chegamos ao segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Menino Renan Guerra, que bloco é esse? Que bloco é esse? Nesse bloco a gente traz dicas quentinhas para você, as mais quentes da web. O que você traz? Bom, a gente está nesse episódio de música italiana e ele tinha sido gravado um pouco antes, mas nesta semana que estamos gravando esta dica que acompanha este episódio, quem voltou a trabalhar? Quem que não para de trabalhar? Quem? A Mina que eu falei, a minha senhora de 80 e tantos anos, ela não para. Esse ano ela já tinha lançado o disco de 2025, né? Como eu falei que ela lança um disco todo ano, ela lançou o Nessuno em fevereiro. Mas agora, no mês de setembro, ela lançou uma música chamada Settembre, que é uma balada mais dramática, enfim, muito bonita, amei mesmo. Muito obrigado, Mina, por esse presente especial para o podcast VFSM, para combinar com este episódio. É uma faixa escrita pelo Ivano Fossati, que é um cantor também de música popular italiana, e que eles já têm um disco de 2019 que eles fizeram juntos, que se chama Mina Fossati. Enfim, como eu falei, ela trabalha bastante. Bom, nós chamamos muito grazie, Nina. Grazie, amiga. Grazie, Nina. Além dela, quem lançou faixa, e que também é uma diva, é a nossa amiga Viridiana, que lançou Final Feliz. Muito boa. O seu SNZ Trans com a Cato e a Navalha Carreira. A Viridiana está preparando o lançamento do seu novo disco. A gente já tinha indicado por aqui o outro single que ela lançou, Navalha, que também é ótimo. Então eu deixei as minhas anotações no trabalho e eu estou tendo que pesquisar as coisas que eu tinha anotado separado. Olha que bagunçada. O disco novo da Viridiana, Coisas Frágeis, que está previsto para o dia 3 de outubro. Então, ouçam Final Feliz. Quem surpreendeu e vai lançar disco também este ano é a Jupe do Bairro. Ela vai lançar oficialmente seu primeiro disco, porque ela tinha lançado EPs, né, antes, que vai sair pelo Natura Musical, e ela lançou uma faixa que me surpreendeu muito. Eu acho sempre fantástico da Jupe do Bairro. Toda vez que a gente vai dar play numa nova faixa dela, a gente não sabe qual gênero ela vai estar explorando agora, onde ela vai estar. E aí ela lançou A Gente Vive Menos Que Uma Sacola Plástica, que é uma música densa, pesada, estranha, e eu achei assim muito interessante. A Jupe, esse ano, ela estava fazendo uma temporada no Teatro Oficina, interpretando Sete Gatinhos, do Nelson Rodrigues, e acho super interessante que ela anunciou que vai lançar o disco. Achei tudo interessante, estou muito curioso pelo que vem aí da minha menina Jupe. Só um complemento, a canção abre passagem para o Juízo Final, que é o nome do disco dela. Vai sair pelo selo Meia-Noite FM, do nosso amigo Eduardo Praça. Tem patrocínio ali da Natura Musical. E a faixa tem produção do Fuso com o Eduardo Praça. Para quem não sabe, é do Apeles, que é um projeto que a gente sempre fala aqui também. E ela já tinha feito coisas com a Apeles antes, né? Eles ficaram amigos por causa de um projeto que eu acho que ela contou quando ela participou aqui do podcast, e eles ficaram muito próximos. Se eu não me engano, eles ficaram amigos durante a pandemia, durante um evento da Balaclava. Isso mesmo. Né? Eu lembro porque na semana que rolou isso, eu entrevistei ela e ela falou que ela estava apaixonada pelo Eduardo e eles viraram mega amigos ali. Eu acho que o Eduardo até estava tocando na banda dela em alguns momentos. Ele chegou a fazer algumas coisas com ela, isso mesmo. Mais um single brasileiro, a banda alagoana Azul Azul lançou a faixa MCV. Eu achei muito interessante, eles vão lançar o disco de estreia deles, homônimo, no dia 30 de setembro. Agora, logo, e eu achei essa faixa curiosa, tem uma coisa tem ecos de Dream Pop e tal, enfim, muitas coisas boas. O Brasil anda numa fase assim boa, né, gente? Eu não tenho nem tido tempo de escutar nada que seja gringo, não estou com tempo, só coisas brasileiras, Brasil soberano. Falando de Brasil soberano, o Zé Carlos Ribeiro, do Grupo Rumo, lançou uma nova versão da faixa Não Se Esqueça, que tinha sido lançada no disco Universo, que é o último disco de inéditas do Rumo, e essa faixa é cantada em parceria com a Ana Ozette. Esse ano a Ana já tinha lançado o disco Na Canta Zé Carlos, que celebra a parceria deles, com composições dele com a voz dela. Você recomendou aqui, inclusive. Isso.
E aí agora eles lançaram essa faixa extra. Acho super bonitinha essa canção, Não Se Esqueça, que é tipo meio que ele enquanto pai dizendo pra filha, não se esquece de mandar mensagem quando chegar em casa. E ele fica pedindo coisas tipo assim, não me exclui da sua rede social, não bloqueia seu pai, não me silencia. Coisas assim, coisas que minha mãe diria. Então, acho muito fofo Não Se Esqueça, do Zé Carlos Ribeiro com a Dona Naozete. E além disso, o disco que eu estou no repeat por aqui é o novo disco do Maui, Melodia e Barulho. Eu tinha recomendado o Maui por aqui há muito tempo atrás, quando lançou o EP Rubi. Depois eu fiquei acompanhando as coisas que ele continuava lançando. Acho tudo muito interessante. E acho que Melodia e Barulho é, assim, um grande momento. Discão. Porque ele vinha numa toada de encontros e de parcerias e de coisas muito interessantes. Ele lançou duas colaborações excelentes no começo do ano, uma com o BK e outra com o The Caps. Inclusive no programa com o The Caps a gente dá uma aprofundada nessa música, assim. Então ele tava bem animado nos últimos meses aí. Sim, e esse trabalho sai pela Deck Disc, e é interessante porque ele reúne assim, uma série de participações que tem muito a ver com essa história que ele veio construindo. Então tem esses parceiros dele, tanto da Lego Records quanto da Speed Test, que eram artistas que estavam ali conectados com ele, tipo o Shediak, a Jaqueline, todos estão aqui de novo. Acho que tem uma coisa de conexão com esses artistas, e aí tem vários outros artistas que aparecem durante o disco, assim, tipo o Yoon, a gente vai ter a Cristal, que é uma... O Going Linguini, que a gente citou por aqui já anteriormente, a Cristal, que é uma artista gaúcha, que eu indiquei por aqui o disco dela do música ano passado. com ela, inclusive, é absurda. A música com ela é incrível, porque ela começa tipo um pagode com drum and bass. E vira um drum and bass. Eu acho que isso é uma das principais características desse disco, porque a todo momento eu acho que ele vai dar muito errado, porque ele começa com umas misturas, tipo assim, um pagodão, e aí de repente é um R&B, e aí é um afrobeats, e aí é um pop, e eu acho muito legal ver artistas homens fazendo pop. Às vezes a gente fica numa coisa muito do universo feminino, e eu gosto muito como ele explora coisas muito diversas, mas parece que ele nunca perde o controle, assim, é muito consistente o que ele apresenta, né? Sim, eu acho que é interessante esse diálogo que ele faz ali de coisas que são naturais para ele, que ele é um artista da Baixada Fluminense. Então ele mistura o funk, o pagode, o charme, o hip hop, mas ele casa tudo isso com outras coisas que são muito usuais dessa geração dele. Então tem o drill, o grime, o drum and bass, que a gente já falou algumas vezes aqui, que é uma coisa cada vez mais importante para uma nova geração que tá vindo. Tem conexões com o afrobeat. Então acho que é muito interessante como ele faz todos esses casamentos, assim, de uma forma muito bonita. E todos os artistas que aparecem, o Anticonstantino, quem mais? Tem Cabrum, tem CL fez o beat, enfim, tem muita gente foda dentro desse trabalho. E pra completar, a capa do disco também é absurda de linda, assim, eu achei uma foto incrível. É muito bonita. A capa é uma referência ao quadro Rio de Janeiro do Art Defect. Então dá pra vocês procurarem na internet a foto, o quadro do Art Defect, e vocês vão entender como que isso é referenciado na capa. Enfim, é uma capa incrível, é um disco maravilhoso, Melodia e Barulho do Maui. Ouçam, porque tá muito bom. E o mais importante, você não falou. O quê? Que ele é um gato. E você é uma puta. Tá, eu vou rapidinho antes do Kleber, porque o Kleber geralmente tá caralhada de dica, eu tenho um pouquinho essa semana. É porque eu quero roubar as dicas que eu peguei no site do Kleber. Fala, vagabundo. Eu só peguei uma essa semana. Peguei só uma, mãe. Diguinho. Tava ali a dica, eu peguei emprestada. Eu ia devolver depois, mas eu peguei emprestada a dica. Minha primeira dica essa semana é o Thundercat com... Ele lançou 2 músicas, né? I Wish I Didn't Waste Your Time e Children of the Baked Potato com a Remy Wolf. Essa segunda eu gostei bastante. Ele lançou essas 2 musiquinhas para anunciar a turnê dele pelos Estados Unidos e tudo mais. Tem produção do Greg Kurstin, então são coisas bem interessantes. A segunda eu achei muito boa, assim, a dinâmica entre as vozes dele e da Remy Wolf eu achei bem legal. Minha segunda dica aqui é o Elado Negro com More. Ele tá... Muito bom.
Ele tá trabalhando um novo EP agora que chama The Last Sound of Earth, que vai ser lançado no dia 7 de novembro. E essa More é onde ele apresenta. Que é, inclusive, esse... o disco é o dia que ele se apresenta aqui em São Paulo, se eu não me engano, na Casa Rocambole, como parte do. É verdade. Do Balaclava Fest, Balaclava Fest, do desdobramento. Nessa música ele tenta. Uma coisa meio dissonante e tal. E ele tenta falar sobre, tipo, o sentimento de pressão, isolamento, nesse mundo hiperconectado e tudo mais. Tem essa vibezinha meio bad vibes, mas, enfim, é um ótimo single. Mais um aqui, que possivelmente a nossa amiga Isadora Almeida iria dar, é o Bar Itália com Rooster. Achei muito boa essa música. É o terceiro single deles que eles lançam pro próximo disco deles, que chama Some Like It Hot. Enfim, esse disco chega no dia 17 de outubro pela Matador. E tá bem interessante, assim, eu tô gostando das coisas que eles têm lançado. E minha dica é essa, assim, que eu roubei lá no site do Kleber. É o Rodrigo Oji e o Nil com o Manual Pra Não Desaparecer. Vamos junto então, amigo. Que discão. O que você achou? Então pega no meu que eu pego no seu e a gente vai junto. Ai, que delícia. Cara, é muito bom, assim. Eu escrevi hoje o texto da crítica sobre ele. Eu achei Já muito saiu? legal porque Ou eles não? são... Não, ainda não. Vai sair amanhã. Eu finalizei hoje, só editei. Tá. Eu acho muito bom porque eles são artistas vindos de universos criativos muito diferentes do rap. O Oji é um cara muito mais urbano, a lírica dele é descritiva, fluida, ele brinca muito com os jogos de palavra, ele é um cara que repete a mesma rima no final de várias palavras assim para criar uma construção. O Nil é um cara muito mais contemplativo, muito mais virtual, cheio de referências de cultura pop. Produtor e também. eles vão se produtor e eles vão se conectando de um jeito assim muito único, são de gerações diferentes com propostas diferentes, e eu consegui achar que o Oji tá muito mais em casa nesse disco do que no disco com a produção do Kiko Dinucci, por exemplo. Eu senti que eles se No completam de um jeito aleatoriamente, muito né, bom. do ano passado. Verdade. As parcerias são muito boas, a forma como eles falam sobre a sociedade de consumo, sobre as telas, sobre a interconectividade, sobre inteligências artificiais. A minha música favorita desse disco é Abdução, eles fazem esse jogo de palavras. Né? Cara, ele parte da cidade de São Paulo pra falar sobre essa loucura que é viver nessa cidade onde às 3 da tarde tá chovendo e no fim do dia a gente tem um pôr do sol maravilhoso. E ele pega o sample do Que Show da Xuxa é Este, que é uma coisa que já esgotou e fica genial dentro dessa música, assim. É maravilhoso, esse disco é maravilhoso, gênios. E você, o que você achou? Eu adorei. Você já disse tudo. E além deles, né, tem a participação do Cravinhos, do Maria Esmeralda, do Jamés Ventura e Muito da boa. poetisa Roberta Estrela Dalva. É realmente Sim. muito bom esse disco. Uma das músicas que eu mais gostei é Derradeira, que é uma música que é um pop romântico, meio cantado ali. É uma perspectiva que eu nunca imaginei o Oji fazendo desse tipo, assim. É uma coisa mais pop. Mas ele que tem eu umas sinto que é coisas muito... mais declaratórias. Mas Talvez não no isso estilo, aqui, mas... Não nesse estilo, porque esse estilo é o estilo do Nil. Então eu sinto que eles vão pode crer, invertendo esses papéis dentro do disco, assim. Eu acho que até o final ele dá uma diminuída não na qualidade, mas assim, no número das boas canções, que a abertura é muito matadora. Abdução, Adagas e Facas, Algoritmado, Cartas que Bordam o Tempo, é tudo muito bom. O final eu sinto que ele dá uma caída, mas ele mantenha o nível, a qualidade, assim, do mesmo jeito, sabe? Muito bom. Renan Guerra, você vai gostar desse disco, inclusive. Eu virei. Boa, já que está tudo falante, aí vai lá, Kleberfac. Quais são Eu tô suas muito dicas? falante, muito recomendativo aqui. Começar pelos singles. Charlotte Gainsbourg voltou com Blurry Moon. É a primeira canção dela inédita em anos. O último álbum dela é de 2017. É uma música que tem produção do Sebastian, que é outro produtor francês que a gente gosta bastante aqui. Isadora Almeida gosta bastante. Ele tem o designer assinado pelo Anthony Vaccarello, da Saint Laurent.
ela tem um universo meio fashion por trás ali, e ela é uma homenagem ao David Lynch e ao Ângelo Badalamenti ali, tanto que o vídeo que foi filmado para essa canção, ele é todo estética Mulholland Drive, ela andando de carro sem ninguém dirigindo, ela cantando ali, é muito bonito, eu gostei demais. Fiquei assim, será que é disco? Eu acho que não, eu acho que é só uma ação mais com foco em moda. Amber Mark lançou a faixa Too Much, ela é uma das canções que fazem parte do Pre-Idea, que é o próximo álbum de estúdio dela, que eu sei que o Nick Silva gosta bastante, tá ansioso pra ouvir. Eu acho que o charme dela é o fato de que ela faz essa interpolação com My Boo, que é a parceria ali do Usher com a Alicia Keys, um dos grandes clássicos do R&B dos anos 90, e ficou assim, ó, excelente. E por último, nos singles, Sofia Chablau e Felipe Vaqueiro anunciaram o primeiro álbum de estúdio em conjunto aqui. O álbum se chama Handicam, sai no dia 1º de outubro pelo selo Risco aqui no Brasil e na Europa pelo selo português Cucamonga. Eles já haviam lançado 2 músicas no começo desse ano que a gente recomendou, que era Nova Era e Ohayou Saravá, e eles voltam agora com essa música que se chama Viciado em Carinho, muito boa, assim, uma coisa mais esquisitinha, um complementando o outro, ela é meio que um reflexo desse processo de produção do disco, deles mesmos se entendendo como parceiros dentro de estúdio. Indo para os discos, Ana Spalter com Coisas Vêm e Vão, cantora, compositora e multi-instrumentista, a gente já vinha falando da Ana, ela lançou o single Café, que é muito boa. É muito bom. E agora vem com esse disco que é muito bom, tem produção do Betão Aguiar, que já trabalhou com Arnaldo Antunes, com Marisa Monte, é um disco mais classudo, mais art pop. O Renan, que gosta da Nina Maia, eu acho que vai gostar muito desse disco por conta desse meio... É chique, assim, aquele disco de teatro, uma coisa mais interpretativa, estética, muito bonita. A capa é linda também. Capa linda, todo ensaio. O Paulo Gustavo falando. As cantoras mineiras, elas são mais, assim, interpretativas. É uma coisa assim, viva essa terra que pariu o Milton Nascimento. Seguindo aqui, César V, produtor que a minha amiga Isadora Almeida gosta muito, ele lançou High Life, é o primeiro álbum dele em carreira solo desde o South de 2017. César V nos últimos anos vinha colaborando ali com SD9, Fleas, os Febem, é o nome do Grime, o Brazilian Grime, que a gente vem falando bastante aqui. Ele lançou esse disco que é pura pista. A música de encerramento, Renan, é Gypsy Woman, que a Ana Frango Elétrico utilizou recentemente. Ele faz do jeito dele também. Bem pista, os sets dele são muito bons. E assim, a versão do Spotify não é a versão completa. A versão completa é que tá no Bandcamp. As músicas do Spotify tem 1 minuto, 2 minutos. No Bandcamp ela dá uma encorpada. Então ouça a versão do Bandcamp, que tá muito boa. Seguindo aqui, ó. Eliminadorzinho com Eternamente, segundo álbum de estúdio dessa também. Banda que a gente gosta bastante. Eu confesso que eu ainda tô absorvendo, porque ele é um disco bem diverso, assim, em relação ao Rock Júnior. São 15 faixas, várias músicas vão para direções criativas muito diferentes, são 3 coprodutores ali. A música que eu mais gostei por enquanto é Golpe Baixo com Marchioretto, achei boa demais. Eu acho que os singles que a gente já comentou aqui davam muito dessa direção de que seria um álbum mais diverso. Então ainda tô absorvendo, acho que até a gravação do vídeo no final de semana e da crítica eu vou ter interpretado um pouco melhor, mas gostei. Só que eu ainda tô absorvendo porque é muita coisa, são 15 músicas, 58 minutos. Meu Deus do céu, é muita coisa. Cada um vai para um lugar muito diferente. Semestre. Muito. E por falar em coisas que vão para lugares diferentes, Nick Silva, você que está fazendo minhas aberturas hoje aqui, Siba com Máquina de Fazer Festa. Nos últimos anos, o Siba veio lançando várias composições avulsas, todas com foco mais carnavalesco, e aí ele organizou tanto essas quanto canções antigas dele em carreira solo, como com as canções com a Floresta, e aí ele pega esse disco que é meio que álbum de inéditas, coletânea, releitura, e junta tudo nisso, é aquele meio que preparativo, falta o quê? 6 meses pro carnaval, então você já começa aqui com o nosso disco do Siba, que tá muito, muito bom.
Pra quem é ligeira e tá ouvindo esse podcast no dia que a gente lançou, dia 25, Olá. o Siba está tocando gratuitamente aqui em São Paulo no Festival Revelando SP a partir das 19h30. Siba mais Orquestra de Frevo Capibaribe no Parque do Trote. Então é só vocês procurarem Aí, ó. @revelando.sp, vocês vão ter mais informações. Renan saindo pra lá trotando. E pra fechar, pensei até que o Nick Silva ia trazer o Wednesday, você não ia trazer? Ah, é verdade. Eu terminei de ouvir hoje. E pra fechar, eu vou dar a minha última dica pro meu amigo Nick Silva, porque já que ele cedeu o Rodrigo Gil pra mim, eu deixo Wednesday com Bleeds pra ele. Nossa, eu achei muito bom. A gente já tava falando de todas as faixas, né? De quando saíram como singles e tal. E é isso, acho que é um disco que vai pra lugares diferentes do primeiro disco. Ele se apoia, às vezes, bastante nessa música mais country e tal. Tem bastante dessa guitarreira do MJ poder do Lenderman. rock. A Carly Hartman tem uma voz absurda, assim, acho que combina muito bem com o que ela se propõe a cantar ali. Às vezes sai uma coisa muito mais rasgadona, às vezes é uma coisa mais pra baixo, mais popzinha, assim. Enfim, é um disco muito interessante, eu só consegui ouvir ainda uma vez, mas eu achei muito bom, assim. E você, amigo Kleber, o que você achou? Faço suas as minhas palavras e vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Terceiro bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso. Renan Guerra, nossa italianinha, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas diversas sem uma linha temporal definida. E o que você, Nick Silva, que não vive em uma linha temporal definida, traz pra gente? Até porque a sua memória é uma merda! É bom, eu tenho várias primeiras experiências várias vezes, então é isso. E você, Nick Silva, que não vive em uma linha temporal definida? Eu quero falar de algo que eu ainda não vi, na verdade. Ele inventa a dica, cara, da necessidade. Você não falou que eu Ele vivo em uma vive linha numa temporal linha temporal alternativa? não definida. Aí. Eu quero falar da quinta temporada Tá de no Slow futuro. Horses, série da Apple TV, que eu já falei de todas as anteriores. Eu estou vivendo por isso essa semana. Essa série tem o Gary Oldman como o protagonista, e é basicamente uma agência tipo M5, só que pra onde vai esses Slow Horses é só os fucker up, assim, só a galera que... Fuck it up, ai como ela tá gringa. Ei, aqui é soberania brasileira. Só a galera que fodeu o serviço secreto inglês, e aí, enfim, eles são mandados para esse esquadrão aí onde fica só os encostados. E é maravilhoso, assim, acaba que rende momentos de humor, momentos de tensão. Gary Oldman é uma pessoa nojenta nessa série, mas é ótimo ainda assim. Ele se importa com os funcionários dele. Eu acho maravilhoso. E é isso, a quinta temporada estreou no dia 24, né? Porque esse programa vai ao ar na quinta, então já estreou. Você já pode ver o primeiro episódio na Apple TV+. Renan Guerra, e você, o que você traz? Bom, são duas dicas. A primeira é Luísa Brina no Tiny Desk Concert. Ai, que dicuda! A gente tem falado por aqui no Brasil sobre o Tiny Desk Brasil. Muitas pessoas estão indo lá ver gravações. Achei muito legal. Parabéns, gente. Ninguém nos chamou para essas gravações. Quero saber quem vai cantar no Tiny Desk Brasil. Mas a Luísa Brina foi para o exterior gravar o seu Tiny Desk. Ela entra para essa lista seleta de poucos artistas brasileiros que tocaram por lá. E vem... Luísa Brina, no Tiny Desk, ela faz algumas faixas do disco Prece, que inclusive tem um por trás do disco aqui no podcast, em que ela conta os detalhes desse disco. Achei tudo muito bonito, muito delicado, muito feliz. E ela esteve nessa semana que eles chamaram de Altini, junto com o Fito Paz e também a Lido Pimenta.
O da Lido é lindo, eu vi, eu assisti, é muito bonito. A gente falou dela quando lançou o disco. Estou sempre nas trincheiras por Lido Pimenta. Esse disco dela é um disco que as pessoas precisam ouvir com mais atenção. A segunda dica é Paris, Texas, do Wim Wenders. Está de volta aos cinemas em 4K a partir de hoje. Você podia ter pegado um pôster pra mim, eu fiquei muito Eu ganhei, amiga, era sorteio. E eu fui sorteada. Ainda falaram que era maracutaia, porque eu tava com a camiseta. E falaram, a bichinha ganhou. Mas eu ganhei o meu pôster. O fato é, Paris, Texas, pra mim, é talvez o filme mais lindo deste mundo. E aí, quando eu falo lindo de beleza, mesmo estética, plástica, filmagem, a narrativa, todas as coisas contribuem pra se formar um filme absurdamente lindo. Com o roteiro do Sam Shepard e do L.M. Kit Carson e a direção maravilhosa do Wim Wenders, eu acho que Paris, Texas capta muito bem as nossas relações, a dificuldade de você falar e lidar com as relações humanas, com os amores familiares ou românticos. E acho muito bonito a forma como o filme também entende o quanto mesmo a gente amando as pessoas, a gente pode fazer mal para elas. Eu acho que isso é, muito forte no filme, assim. E as atuações são incríveis, assim. Harry Dean Stanton no grande papel da sua vida. A Natasha Kinski, que aparece, em 2, 3 cenas. E basicamente ela muda a história do cinema nessas cenas em que ela aparece. E a gente ainda tem a trilha sonora completamente absurda do Ry Cooder. Ry Cooder, que é um amigo próximo do Wim Wenders. Posteriormente, o Wim Wenders faria o Buena Vista Social Club para acompanhar o trabalho do Ry Cooder com os músicos cubanos. Mas eu acho a trilha dele aqui, assim, de uma perfeição e de uma delicadeza incrível. O filme foi premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1984. E essa edição que está sendo lançada agora de novo no cinema foi exibida também no Festival de Cannes desse ano. Então, todo um full circle aqui. Enfim, muitas coisas maravilhosas. E para quem é de São Paulo, além de você assistir Paris, Texas em 4K nos cinemas, você também pode ver alguns outros filmes do Wim Wenders no ciclo Wim Wenders 80 no Cine Sesc. Vai até dia 4 de outubro. E por lá tá passando Asas do Desejo, que também é icônico, fundamental, Até o Fim do Mundo, de 1991, e o Buena Vista Social Club, que se você ouve esse podcast e gosta de música e nunca assistiu o Buena Vista Social Club, é uma vergonha. Ouviu, Nick Silva? Enfim, é isso. Wim Wenders, Paris, Texas, cinema. Fechei. E você, Clever Fak? Qual é a sua dica? Vamos lá. A única coisa que eu ouvi, assim, extra lançamentos essa semana é porque Buckingham Nicks, disco de 1973, finalmente chegou a todas as plataformas de streaming. É o único álbum lançado pela dupla /casal na época, formada pelo Lindsey Buckingham e a Stevie Nicks. Cara, teve toda uma ação de marketing deles trocando mensagens entre eles. Foi outdoors. Foi toda uma questão, assim, altos virais. Foi uma excelente estratégia. Ele é um disco muito aclamado pela crítica, mas que estava há anos fora das plataformas de streaming. Eu não sei se nem em formato físico ele vinha circulando. E agora ele chega a todas as plataformas. A Stevie Nicks novinha, muito nova na capa do disco, assim, novíssima. A capa é praticamente uma propaganda da Vela, assim. Para Fawcett, assim, ele servindo os cabelos hidratados. E, cara, como é um disco bom, como são dois filhos da puta maravilhosos. O Buckingham com umas guitarras absurdas, a Stevie Nicks já era uma baita compositora, uma baita cantora. Eles se complementam muito, são letras que trazem muito dessa questão emocional, expositiva, sentimental, tudo aquilo que a gente vai ver ruir lá na frente no Rumors em 1977, 4 anos antes, estavam eles ali confessando amores, todas as suas questões, os seus coraçõezinhos ali. É um disco muito, muito lindo, assim, e eu fico muito feliz que voltou agora. Então faço o favor de ouvir Buckingham Nicks de 1973, do Lindsey Buckingham e da Stevie Nicks. Comentários referentes à última edição do nosso podcast Porque Gostamos Tanto de Listas, edição número 370.
Comentário do João Henrique Frigo. Amo listinhas, apesar de que eu mesmo nunca montei as minhas. Sempre esperei para os especialistas montarem as listas dos anos e sempre fui acompanhando. Lembro uma vez, eu comprei uma revista que tinha a lista das bandas de rock LA por modos de 2006, 2007. E foi, caraca, uau, revolucionário para mim. Conheci muita coisa boa e passei um tempo sem ler listas, até que conheci o podcast e sempre estou acompanhando a lista de vocês e conhecendo assim coisas novas. Aliás, beijos pro Renan que levou um bloco do Cansei de Ser Sexy. Risos, risos, risos. Caraca, uau. Tinha um namorado que... Inclusive, reafirmo minhas posições porque o podcast dessa semana é do Adriano Sintra maravilhoso. Thiago Bolt comentou aqui no Spotify. Acho que a primeira vez que me deparei com uma lista que me impactou de verdade foi uma da Showbiz, que listava os 100 melhores discos dos anos 90. Aquilo lá me marcou e moldou muito do que viria a gostar mais tarde. Adoro as listas do Kleber no Música Instantânea e elas também são uma ótima influência. No mais, tenho muito orgulho das listas de cinema que saem no final do ano no meu próprio site, o Picanha Cultural, justamente por tentar trazer coisas diferentes de outras partes do mundo. Beijos de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Beijos de Lajeado, né? Um abraço pra você, então, nosso ouvinte Thiago Baldi, né? Que curte ali uma picanha cultural. Thiago vai se bloquear por causa dessa imitação ruim do gaúcho. Barbaridade, né, Thiago? Porque meu pai é gaúcho, Chega. então eu tenho autorização, Machista, né? eu falei pra ele. É Ele se encolheu todo. Lê a próxima, caralho. Ai, eu amo esse meme da Loli. Comentário aqui, ó, do João Júnior. Ele falou, ó, a única lista que me interessa no momento é a de convidados do meu casamento com a Isadora, né? Ela João não tá aqui, ela não tá aqui. Então hoje você vai casar com o Nick Silva. Sobrou pra você um pequenininho, um menorzinho, que vai ficar pra você. Douglas Oliveira comentou: meu objetivo e recepção com listas mudou. Inicialmente o objetivo era o de conhecer músicas e bandas novas. Agora eu vejo pra discordar e pensar na minha própria versão delas. Eu com toda a lista de cinema que sai, falando: quem colocou esse filme no top 10? Eu sou assim, fico nervoso. E por último, né, comentário aqui do nosso conterrâneo gaúcho, né, de Porto Alegre, o Diego Alves, ele falou, ó, gosto muito das listas para descobrir artistas novas, né, acompanho muito as listas do site Música Instantânea, não sei se conhecem, né, não conheço, Diego, mas se for para compartilhar... Na próxima semana você vai ter que ler com o sotaque paraense da Bozena. Não, mas se for para compartilhar ali um X no Cavanhas, ô Diego, né, eu concordo com você. Tá com meu X agora. Eu sou @KleberFak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes e você lê minha newsletter toda sexta-feira no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais, você lê meus textos lá no Monkey-Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie, compartilhe. Mande esse podcast pro seu amigo italiano e, se puder, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência, além de participar aqui das nossas gravações ao vivo, como Leonel Moura, Danilo Ferreira, Lívia, iPhone Mariana, Vinícius Correia, Gabriel Araújo e é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.